Toy Story é uma franquia incrível que marcou gerações com histórias emocionantes. Mas você já se perguntou o que aconteceu com alguns brinquedos que sumiram e nunca mais apareceram? Lotso. As aparências costumam enganar e esse é o caso do Lotso, um ursinho que não tem nada de fofo. Quando conhecemos esse peludinho em Toy Story 3, ele parece inofensivo. Administra a creche Sunicide como se fosse um resort 5 estrelas para brinquedos aposentados. Aparentemente fofo, acolhedor, até que ele tranca o bus numa solitária e transforma o berçário numa zona de guerra. De repente, o urso de pelúcia virou o General Lotso, líder de um regime de brinquedos opressor. Mas por que tanto ódio? Bem, ele foi abandonado por sua dona, substituído por outro Lotso e, ao invés de fazer terapia, decidiu virar ditador. E o mais louco, mesmo depois daquela cena tensa no incinerador, onde os brinquedos quase viram churrasquinho, Lotso tinha chance de se redimir. Era só apertar um botão. Mas o que ele faz? Dá risada e diz, boa sorte. A recompensa do nosso urso vilão? Ser amarrado na frente de um caminhão de lixo. Como uma decoração bizarra. Sol, chuva, lama, besouro na cara. E tudo isso sem conseguir mexer um braço sequer. O único colinho que ele vai ganhar agora é o do para-choque. E sabe o pior? Ele está preso ali com outros brinquedos que ele provavelmente odeia. Ou seja, a tortura emocional é completa. Com o tempo, o cheirinho de morango vira cheiro de lixo reciclado. A essa altura, ou ele já foi para o incinerador que ele mesmo negou aos outros, ou está enterrado sob toneladas de lixo, vivendo o fim mais cruel que a Pixar já deu para um vilão. Ao longo da franquia, vários personagens cativaram o público e depois sumiram sem deixar rastros. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Pet Fedorento. Um destes casos com certeza é o de Pet Fedorento que apareceu em Toy Story 2 com aquele jeitão de figura paterna, calmo e sábio. Mas bastou tirar o plástico para descobrir que o vovô colecionável tinha um lado sombrio. Um lado que não queria ser brincado, sujo ou rabiscado com canetinha. O sonho dele? Ser admirado atrás de um vidro no museu, bem ao estilo Mona Lisa, só que com chapéu. Então vem o Woody, com sua síndrome de herói e saudade do Andy, querendo escapar. E o que o Pet faz? Pira, total. Vira o Thanos do Velho Oeste, sabota os brinquedos, prende a Jessie, o bala no alvo, e quase transforma o final do filme num episódio de desastre total. Mas o karma, meus amigos, é mais rápido que o bus em modo turbo. No final, Pet é jogado numa mochila por funcionários do aeroporto e acaba nas mãos de uma menininha. E sabe o que ela ama? Barbie. E sabe o que ela faz com o Pet? Transformação total. Pet virou literalmente um projeto de salão de beleza infantil. E o mais irônico, depois disso, nunca mais apareceu na franquia. Sumiu. Desapareceu. O destino possível de Pet Fedorento é que aquela garotinha cresceu, parou de brincar e deixou na prateleira. Só que agora, ele é arte, uma lembrança preciosa da infância. No fim, Pet conseguiu o que queria. Foi eternizado. Só não exatamente como ele imaginava. Mas ei, entre viver em uma caixa lacrada e ser uma Barbie alternativa com glitter nos cílios, até que ele se deu bem. Acontece que uma cena pós-créditos de Toy Story 2 voltou a circular anos depois e gerou polêmica. Na cena, Stinky Pet é flagrado em um momento embaraçoso dentro da caixa de bonecas Barbie, insinuando um comportamento impróprio. Quando a Pixar relançou o filme, essa cena foi discretamente cortada, especialmente após a repercussão de escândalos de assédio envolvendo nomes poderosos da indústria do entretenimento. O Easy. Nosso próximo personagem é um que todos vocês deveriam lembrar. E se não lembram, bom, preparem-se para sentir culpa. Porque sim, estamos falando do cantor injustiçado, o Easy, o pinguim chiador. Mas o Easy não era qualquer brinquedo que fazia barulho. Seu apito estava quebrado, sua dignidade em frangalhos, e ele estava largado na prateleira mais empoeirada do quarto do Andy, esperando o triste fim no próximo bazar. E foi exatamente aí que tudo começou. Quando a mãe do Andy decide que é hora de se livrar do pobre Easy, o Woody entra em modo resgate. E o melhor, no final do filme, o cara vira um showman do nada, como se tivesse treinado na prateleira escondido esse tempo todo. Mas depois disso, silêncio total. Toy Story 3? Ninguém viu. Toy Story 4? Nenhuma pontinha no fundo da sala. O Easy simplesmente evaporou do universo como se tivesse cantado sua última música e saído de fininho pelos bastidores do quarto do Andy. Existe uma teoria que o Easy era, na real, um brinquedo de cachorro. Aquele apito interno, clássico de brinquedo para pet. Andy provavelmente usava o Easy para brincar com o Buster até o apito quebrar. No fim, se ele foi doado de novo, provavelmente acabou na casa de alguém que achou que ele era um brinquedo pro cachorro deles. Mr. Spell. E agora, o próximo personagem desaparecido de Toy Story é o Mr. Spell. Você se lembra dele, né? Em Toy Story 1, ele era o gênio da ortografia, com sua telinha digital retro, sempre pronto para vencer concursos de soletração e corrigir o pessoal quando alguém falava errado. Em Toy Story 2,
Ele ajuda Buzz a decifrar LZTYBRN como se fosse um professor de código Morse. Mas ele some. Nada de despedida emocionante. A Pixar simplesmente fingiu que o Mr. Spell nunca existiu. O que aconteceu com o maior corretor ortográfico da história dos brinquedos? A teoria mais aceita é que ele foi um dos brinquedos doados para a creche Sunicide Sim, a mesma comandada por Lu. Depois, talvez, ele tenha sido levado para casa pela Bonnie. O Mr. Spell provavelmente está vivo, inteiro e guardado na caixa de brinquedos da Bonnie, esperando o dia em que alguém precise escrever sem errar. Antes de continuar assistindo o Destino dos Brinquedos Perdidos de Toy Story, comenta aqui embaixo o personagem. Chuckles. Mas se tem um personagem de Toy Story que desapareceu sem deixar rastros, esse é Chuckles, o palhaço mais triste da animação moderna. Chuckles apareceu em Toy Story 3 e entregou uma das histórias mais comoventes da franquia. Aquele rostinho pintado e permanentemente deprimido já foi um dos brinquedos de Daisy. Mas tudo mudou quando ela o esqueceu no parque. Quando ele conta essa história para o Woody e para a turma, é impossível não sentir o peso do abandono, a lágrima escorrendo. Toy Story 4 chega, e Chuckles desapareceu, sem explicação. O palhaço sumiu como se tivesse entrado no circo e esquecido a saída. Mas para onde ele foi? Bom, há algumas teorias. A mais plausível é que, com o falecimento do dublador original de Chuckles, a Pixar optou por aposentar o personagem a respeito. Outra teoria, talvez Chuckles tenha voltado para Sunicide, agora que o lugar tá reformado e livre do regime de Lotso. Vai que ele tá lá, tomando chá e ajudando a organizar sessões de terapia em grupo para brinquedos traumatizados. Etch a Sketch. O próximo personagem causou um grande impacto, mas caiu no esquecimento com a mesma velocidade. Quem aí lembra do Etch a Sketch? Isso mesmo, o mestre do desenho, a lousa. Em Toy Story 1, ele era basicamente o sistema de segurança, copiadora, impressora e artista da equipe, tudo num só brinquedo. Woody precisava de um cartaz de procurado? Etch desenhava em tempo recorde. Já em Toy Story 2, ele voltou com tudo, ajudando nas missões de resgate. Mas aí, Toy Story 3 chegou. E o que? Etch sumiu. Por sorte, a Pixar se pronunciou. Confirmaram que Etch foi doado entre os filmes, o que no mínimo nos dá uma explicação. Lenny. E já que estamos falando de personagens que somem num piscar de olhos, ou melhor, numa piscada de lentes, chegou a hora de lembrar dele. Lenny, o binóculo azul. Em Toy Story 1, Lenny era o especialista em vigilância. Se Andy vinha chegando, era ele quem dava o alerta. Se tinha movimento estranho na janela, Lenny já estava lá, em posição, com foco total. O cara era tipo o agente secreto da equipe. Só faltava um fone de ouvido e uma maletinha. E em Toy Story 2, ele ainda ajudou o Buzz a rastrear o Woody com precisão cirúrgica, mostrando que não era só um acessório de verão. Mas aí, bom, Lenny simplesmente desapareceu. Quando Toy Story 3 chega, nada de Lenny. Ele não aparece nem como decoração de fundo. A teoria mais aceita, provavelmente foi vendido em alguma venda de garagem entre os filmes. Ou, pior ainda, foi encaixotado e esquecido no fundo de um armário, do lado de um ferro de passar e um DVD. Porque, convenhamos, Lenny era super útil para um quarto cheio de brinquedos, mas talvez não fosse o tipo que a Bonnie levaria para brincar no quintal. O mais curioso é que a Pixar vive homenageando Lenny em outros filmes, como por exemplo em Divertidamente 2, onde ele ajuda a tristeza e a alegria. Rock. Agora, se algum dia você precisou de alguém para levantar um carro de brinquedo com uma mão e segurar a mão de uma criança com a outra, esse alguém era ele. Rock Gibraltar. Rock era feito como um lutador profissional de WWE. Músculos esculpidos, expressão determinada e aquela vibe de que ele poderia fazer supino com o Buzz em uma mão e o Woody na outra e ainda abrir a porta da frente com o pé. Em Toy Story 1, ele mostrou seu valor. Ajudou a invadir o quintal do Sid com a galera e participou da grande missão de resgate como um verdadeiro tanque tático. E depois disso, ele desaparece da franquia como se tivesse levado um golpe de cadeira nas costas e nunca mais levantado. A teoria, provavelmente foi doado ou encaixotado durante a limpa do Andy, quando a galera estava se preparando para o fim. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Zurg. Agora vamos falar de um personagem que fez uma entrada épica em Toy Story 2, e depois virou um verdadeiro quebra-cabeça no universo da Pixar. Zurg, ou, como ficou conhecido por 15 minutos, o pai do Buzz Lightyear. Uma referência descarada e maravilhosa a Star Wars. Foi inesperado e deixou todo mundo pensando. Mas aí, veio o filme Lightyear. E o que a Pixar faz? Joga a história no liquidificador e aperta modo confusão. Nesse novo longa, Zurg não é mais o pai do Buzz, ele é o próprio Buzz. E no fim das contas, aquele momento lendário do Toy Story 2 foi rebaixado a piada. Um easter egg. E o pior, nunca mais vimos o Zurg original depois disso. RC. Agora vamos falar de uma homenagem sobre rodas que simplesmente sumiu da franquia sem nem buzinar. RC, o carrinho de controle remoto mais leal da história dos brinquedos. RC apareceu com tudo em Toy Story 1, literalmente salvando Buzz e Woody numa fuga de ação digna de Velozes e Furiosos versão brinquedo. Em Toy Story 2, ele ainda deu o ar da graça,
sempre ajudando quando era hora de correr, fugir ou fazer alguma manobra radical. Mas aí, o silêncio. O tempo passou e RC desapareceu da história. Em Toy Story 3, ele não deu as caras. Aí veio Toy Story 4, e ele faz uma breve aparição, sendo resgatado pela turma em uma cena rápida e depois, sumiu de novo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o nosso corredor favorito. Foi doado? Perdeu o controle remoto? Se aposentou numa garagem? A Pixar nunca explicou. Beth. Agora vamos falar de um retorno inesperado, estiloso e cheio de atitude. Da Beth, a pastora de porcelana com 3 ovelhas e um coração de líder. Beth apareceu nos 2 primeiros Toy Story como uma presença doce e discreta. Ela era da irmã do Andy, Molly, e ficava ali no abajur, sempre trocando olhares com Woody e soltando uma indireta ou outra. Só que, com o tempo, Molly cresceu e Beth acabou sendo doada para um homem misterioso. Ninguém sabe quem é ele, nem para onde a levou. Mas aí, Toy Story 4 muda tudo. Durante a caçada desesperada por Garfinho, Woody reencontra Beth, só que transformada. Nada mais de saia de porcelana e voz delicada, agora ela é uma sobrevivente e independente. A cena do reencontro é emocionante. Woody se lembra da despedida, do momento em que ela foi levada embora sem nem ter chance de dizer adeus direito. E agora, ali na frente dele, está uma nova Beth, mais forte, mais livre, e com uma visão de mundo completamente diferente. Ela não quer mais viver presa ao quarto de uma criança. Agora ela é um brinquedo livre, explorando o mundo, ajudando outros brinquedos perdidos e mostrando que não é preciso pertencer a alguém para ter propósito. Em Toy Story, muitos personagens vieram e se foram sem grandes despedidas, sumindo como se nunca tivessem existido. Mas cada um deles deixou sua marca, por menor que tenha sido. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!